Estamos em teste? Por que do sangrar e doer para parir? Por que já começamos mal? Ou seja, em dor. A mulher sofre muito para trazer a vida para cá. Mesmo que ela não traga a vida, ela tem uma porta para ela, mas a preço de sofrimento. O que seria a cólica? É dor física. E isso já mostra que esse projeto aqui ainda está, em análise. O dia que sermos aprovados, o valor vem. Vimos isso na pandemia. O quanto somos frágeis. E avassala todo mundo. Não adianta seu grau cultural, status social. Vai acontecer. A dor é inevitável. Sofrimento que é opcional. Aqui temos, inclusive eu editei, tirei a tonalidade mortes, porque se trata de tecidos mortuários, restos mortais humanos, de um artista, o dito Dr. Morte, Guten van Hagen, e sua mulher Angelita Wallen, com a arte Bodywords, que teve início em 1995, já com 40 milhões de visitantes, fora os acessos midiáticos. Essa é a arte da plastinação, conservação milenar de corpos, muito parecida com a mumificação egípcia. E esses seres, é evidente que para trazer a morte como arte, esses seres eles são diferenciais, se não especiais, porque para trazer essa familiaridade com o fim da existência, essa pacificação necessária, de compreensão do término da vida, se tratam de seres lá de baixo, no conceito iniciático, não religioso. São lagartinos. O que os lagartinos fazem? Testes. E aí eles fazem isso, trazer arte sobre a morte, é uma arte régia, é uma grande opus, de mostrar para nós que a nossa fragilidade é ao mesmo tempo arte. Isso traz uma compreensão, mais apaziguada da morte já em vida. Então, o que podemos falar sobre esse teste? Estamos sendo testados? Evidente que sim, Acredito que até uma criança, ao analisar o seu corpo, e não adianta costurar bolsos, ele vai descobrir a sexualidade, seu funcionamento, quando começar a doer. É na dor que você sente que você tem tato. Você sabia? O dia que você não tiver tato, tem alguma coisa muito errada e grave acontecendo. É a realidade da hanseníase. Ou, como já me aconteceu, eu passei por isso, tive um AVC, um lado do corpo eu não sentia mais. Eu pensei que iria morrer diante dos meus filhos e família. Mas foi me dado uma nova chance, como muitos, passaram até por coisas mais drásticas, tipo quase morte, O fenômeno de quase morte, se você sobrevive, ele é riquíssimo. Eu até contei, sobre o sarampo hemorrágico que eu tive, só que eu era inconsciente, muito jovem. E eu vou falar do jovem, como começa. Veja, cada parte nossa
que anima esse corpo aqui, esse boneco, é como se fosse ventrílocos por cordas invisíveis que dão a diretiva para esse corpo aqui somente corresponder aos seus comandos. Começa num primeiro nascimento idealístico, no plano causal. Por que eu chamo de nascimento ali, o primordial? Porque antes disso não dá para chamar de nascimento, você é. Você não tem forma, você está no ambiente. Começa a se tornar algo de ente no plano causal. Aí ali você se envolve atomicamente com todos os registros de outras idas, outros carnavais, digamos assim, idas e vindas, para você trazer uma normativa. Como é que vai ser essa viagem? Como você, para viajar, você tem que, não pode esquecer a escova de dente, vamos dizer assim, os recursos básicos, para você se manter lá. E você tem que trazer em memória o retorno. Você vai para uma rodovia X, uma BR, no caso do Brasil, você tem que saber a alternativa, se não percorrer a mesma, se estiver bloqueado, você vai ter que encontrar outros meios. Mas você tem que voltar, sua casa ainda está à sua espera. Talvez você tenha lá seus animais domésticos, eles precisam de você, seus filhos, seus parentes, seus amigos, seu serviço. Então você vai de férias e tem que voltar. Você não pode ser estúpido de se colar lá, onde está apenas a visita, a passeio. Então ali você ganha o primeiro sentido, que é o olfato, plano causal. Porque os outros dois ambientes cósmicos de onde você vem, você não vem agora, você veio antes, lá no seu primeiro momento, seu primeiro ato. Você não vai mais, enquanto humano, para Bud e Atman, salvo você superar o humano em você. Aí você vai conhecer esse lugar do não-tempo. Ok? Porque até o plano causal ainda há eternidade. A eternidade ela é contada. Por isso que eles estão os registros. Passado e possibilidade de futuro. Ok? Ali você ganha o olfato. Um olfato, vejam, de forma oculta. Nada tem a ver com a sensação de cheiro. O olfato é algo abstrato. Você prevê as coisas. Por isso que ali está já ligada a questão da intuição. Você prevê o problema. Ou a realização. Não importa. Tudo é polar. Desce mais um pouco, você ganha uma mente. Só que agora incipiente. Ela precisa de novas experiências para se tornar racional. Para descer ao raso, que seria a experiência física. Ainda não está lá. Desce mais um pouco, você ganha emoção. Emoção é aquilo que faz você sentir, se inspirar, sentir vontade de. Mais abaixo você ganha um acréscimo de energia, porque já está devidamente afastado da fonte, onde está a energia pura. A compaixão divina coloca ali um adicional, é como o fogo, que eu vou explicar depois. O fogo está ligado à emoção que vem antes, e o fogo é muito interessante, se for comparar com os elementos, até na questão dos signos, que caracterizam esse homem físico. É incrível que a questão astrológica, de horóscopo, ele corresponde ao comportamento físicos, mas ele é astral, astrologia, incrível. Mas ele também molda as emoções, como essas emoções vão fluir. Então o signo, como não existe um signo de Akasha, daquele primeiro nascimento, você vai se encaixar ao nascer, depois de passar pela realidade do etérico, ter um corpo físico, você vai nascer num desses signos, que tendo 12 dá para dividir por 4. Então 4 realidades de elementos grosseiros. Então você vai ver os signos do ar mais altivos, e muito se confunde que os signos do fogo, que são os mais, não, o signo do fogo ainda vem depois.
na cadeia de importância, tá? Vamos dizer, de autoridade. Os signos do ar são muito mais altivos, arrogam mais. Os do fogo, um pouco menos, mas muito mais que os da água. E os da terra, os conservadores. Olha só a realidade. Agora vamos entrar na questão da terra. Então, você vai ver o ser humano, depois que formulado, pronto e acabado para nascer aqui. Se ele nascer sob um signo de terra, ele vai trabalhar muito por esse corpo físico e esse plano. São aquelas pessoas que vieram para conservar, aterrar. E ele vai dar muito valor para as questões físicas, alimentação. E se ele ter registros, na realidade, da Nidana, que é aquilo que é portabilidade para os defeitos, idos, os registros, pode se tornar, sim, um glutão. Pode se tornar, sim, um acumulador. Extremamente racional, intelectivo e cético. Os da água vão estar envoltos não em emoções, e sim instintos, né? Qualquer coisa dá lágrimas. É um ser muito ectoplasmático, ligado ao etérico, e não ao emocional. O emocional são os do fogo. Os do fogo, sim. É ira ou total tristeza. Mas eles têm que ter a característica dos da água para dar lágrimas. São aquelas pessoas amargas, mas que não são emotivas, né? Não tem aquele instinto, porque a lágrima não era para acontecer jamais, você sabia? A lágrima é um lubrificante ocular. E depois tem os do ar, totalmente frios. Quando estamos com calor, ou queremos secar algo, ou queremos, por exemplo, soprar a poeira, a gente não usa o ar. O ar refresca, né, o fogo. O ar ele seca a umidade e ele sopra a poeira. Por isso que o ar está acima. E acima do ar ainda está o Akasha, como não tem um 13º signo. Né? Mas o que você está juntando corpos, né, exposição de corpos físicos com isso? Para você entender onde é que chega nessa realidade aqui. Dessa carne. Né? Que ela, sem essas coisas, ela é apenas isso aqui. Pode até virar arte. Mas é arte de mortalidade. Porque sem a inteligência o corpo entra em decadência. Então você ganha uma olfação, tá? Uma olfação oculta. No ar você ganha uma audição oculta, simbólica. No fogo você ganha uma visão oculta, simbólica. Na água você recebe uma gustação ou paladar oculto. E no físico você ganha um tato real. Porque só são ocultos os outros no corpo físico. Então o que você tem mais no corpo? O tato. Quando você perde o tato é porque perdeu o corpo. Ok? E onde que isso começa já no útero? O olfato é a primeira coisa, você começa a respirar água. E não se afoga. Depois você ganha o quê? A audição. Você ouve a mamãe conforme, né? Você sente toda a vibração naquela alma incipiente que está se reformulando, uma nova alma. É como se te dessem, você era um mendigo cósmico, te dessem novas roupagens, né? Te limpam. Realmente te limpam, tu fica teus registros lá, você pode manifestar ou não, seja para bem ou para mal. Terceira etapa, você ganha uma visão oculta dentro do útero. Ou seja, por isso que você, né, conforme se desenvolve, você começa a chutar, começa, né, que é o pré-tato. Né? Na visão você já vê as coisas como veria tocando. Só que você ainda não está com o tato totalmente desenvolvido.
Depois a gustação, porque você tem que sentir vontade de absorver, mesmo pelo umbigo, e está ligado ao trato estomacal, digestivo, os sabores. Só que é os seus sucos gástricos que sentem o sabor, não é ainda a boca. E por último é o tato, né? Que você, quando seca a água, você começa a sentir o mundo tatilmente e tem que te tirar às pressas. E a mãe também começa a sentir o teu tato. Essa é a causa da dor. Mas essa dor era atávica. Ela começou lá na Lemúria, por cruzas indevidas. Então o que, que acontece com os cosmocratas nesse momento? Como eles interferem? Ó, vamos criar mecanismos para essas criaturas não ficar cruzando. Tanto é que o macaco hoje, o animal, o chimpanzé, esses homens primitivos que se encontram fósseis, na verdade é uma cruza indevida, inconsciente do homem com uma lontra gigante que temos aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, a evidência científica de que existiram sim essa lontra gigante que já foi, né, vamos dizer assim, uma fantasia fetichista do homem antigo, porque a Lemúria pegou parte do sul do Brasil, né? Deixa eu desligar aqui. Pegou parte do sul da África, algumas ilhas, ok? Então essa realidade está aí, até comprovada, cristalizada já fisicamente para a gente provar. Apesar que a Lemúria ela era ainda entre, né, um plano unificado chamado astral, né, naquela constituição astral, que é uma massa ígnea, chama de plasma, e meio físico, estava indo em direção a se consolidar. Na Atlântida ficou um pouco mais físico, e quando cristalizou total, né, a Terra, os secundários. Já foi até pela própria mecânica, daí já mais algumas coisas, como essas coisas que deveriam ser apagadas. Então a dor hoje física, tanto de quem vem, de quem coloca alguém aqui, é devido a esses atavismos, né? A pessoa vai repensar até para se aproximar, é um sacrifício. Antigamente, né, não tinha um par na gente que se começou a se criar uma malícia, uma atração polar por um outro ser, se cruzou com as suas aberrações. Coisas que a natureza, né, entendia naquele presente momento como desnecessárias, que ia superlotar. Tanto é a realidade dos dinossauros também vem disso, né? Cruzas, né, e produções, né, ideoplásticas que se cristalizaram e não deveria. Até hoje temos os lagartos, cobras, tudo mais, né? Esses insetos, tudo vem de lá, do mau uso da razão. Só que é incrível, a razão às vezes atrapalha, inclusive, do ato, né? Do ato sexual, da atração. Mas é porque hoje a gente ocupou a razão com outras atrações, né? O dinheiro, satisfação, né? O alimento, as preocupações, o prazer pela dor, por reclamar, pelo problema, porque a mente quer ter problema para resolver. Esse é o tesão da mente, tá? Eu tenho que usar esse termo. Então, ganhando tudo isso, a gente depois vai perdendo esses sentidos. Vai até um pico de 40 anos e você vai perdendo degradativamente, vai perdendo. Agora é o contrário. Você perde o tato, né? Você começa a não sentir, né? A pessoa começa a se machucar mais, começa a doer mais. Ah, mas a dor é tato. Sim, mas é porque ela não controla mais o que ela toca, deixa cair, tudo vai produzir dor ainda. Depois ela vai perdendo o gosto das coisas, começa a errar no sal, no açúcar e começa as doenças. Começa a estragar o gosto da comida. É, gente, acontece. Perceba isso. Depois começa a perder a visão. Olha o astral, ó. O físico começa a se afastar de você, o tato físico. A gustação, né, o paladar, vamos dizer, em sua potência. A visão, em sequência, depois a audição, começa a ficar surdo,
e depois a olfação. Por quê? Né? Aponta assim que o idoso ele não sente o cheiro da vela, da oração, né? Que está pegando fogo, né? Deixa a coisa estragar. Por quê, gente? Porque é um sinal da natureza. O corpo está, se lembra que eu falei? O corpo está indo. Ele está vindo para ir. Imagina você sentir o cheiro da morte, né? Seu corpo tomba. Seria a tortura das torturas. Então isso vai se perdendo para o quê? Para o corpo ficar vazio. Tanto é que ele se dissolve no meio, ele volta para o meio. Tudo que a mamãe absorveu de energia volta para o meio e se torna energia de novo. Porque senão você sentiria o fenômeno da morte. Pode ver que o cérebro não consegue ver nem o momento que dorme. Já é, né? Você não sente cheiro dormindo, você não sente dor, a dor acaba ali. A sensação até de uma febre, de uma doença, você está bem lá do outro lado. Você não sente gosto, né? Você não trabalha, você pega e simplesmente dorme. Apaga, você não vê como acontece. A morte, que é isso em ensaio dela, é a mesma coisa. Porque se você perceber a hora do sono, você vai sentir uma descarga elétrica. Isso incomodaria. É o que acontece no fenômeno da morte. Só que no fenômeno da morte você não volta. Você vai só acordar com outra alma, se você não perenizar essa alma, né, com boas informações, te darão outra e vai acordar em outro corpo, com outro nome, talvez outro gênero. Então veja que interessante. E aqui, agora vamos colocar a problemática desse corpo físico. Por que que dói? Por que que cansa? Veja que eu estou conversando agora, vocês ouvem barulho de saliva. Sério. Nós ainda não temos uma articulação, por isso que já lá no plano astral, as pessoas conversam com a mente, sem a necessidade de articulação, porque isso aqui é muito desgastante. Converse como eu o dia inteiro, é como se você tivesse trabalhado uma semana. Acreditem. Esses palestrantes, vocês não sabem quanto eles, né, se desgastam. Mas não avalie esses coaches, esses guru coaches aí que mentem para você, porque eles não vão estar falando isso aqui. Se eles falassem dessas coisas importantes para você se auto-entender, aí eles estariam fazendo alguma coisa útil. Eles só estão tirando o dinheiro de você e ainda te tirando a sobriedade, né? Ficando cada vez mais longe da verdade. Então o que que acontece? A nossa articulação, a nossos braços, por exemplo, você consegue coçar as suas costas? Olha a complicância. Você precisa do outro. Sabe por que que é feito assim? É um teste. Essas criaturas estão separadas, agora uma vai ter que coçar o outro. Um vai ter que auxiliar o outro, mesmo que venha com todo o atavismo de mal humano, de antipatia, né, de potencial de preconceito. Porque tudo que tu tem de preconceito é porque tu tem de defeito em ti que tu não quer, né, que é a floresça. Aí você ressalta no outro. Se ficar muito tempo sentado, dói, né? Se caminhares demais, dói. Então, quer dizer, sentares será o glote que vai doer, né? Estanca a circulação ali. Se caminhares demais, vai ser a panturrilha, sola dos pés. E é uma complicância. Você tem que estar sempre, né, visando a manutenção desse corpo. E isso desgasta tempo que você poderia estar ocupando a mente com outras coisas. Um dia de 24 horas não dá conta. E uma vida de 80 anos não dá conta para você entender toda a vida, muitas vezes. Deveria ser, porque o humano ele vive uma média de 80 anos porque é o básico que ele poderia entender. Mas às vezes não dá tempo, por isso que recorre, a vida continua, para até você entender. Se você precisa de 777 ou 108 como os mestres, né, vai depender de você. Pode abreviar. Mas como você não quer sair daqui, você está bem confortável, né, tomara que você passe pelo ciclo de 777, que é para o ser comum, né, para demorar mais. Coisa boa se fosse 7.777.000. Mas não acontece, tudo está contado. Então tudo é difícil, né? A pele em contato
né? Se cuidar demais, a pele ela necrosia. Se ela entrar em contato com a intempérie, ela até se vitaliza. Mas tudo tem que ser em harmonia, tem que ser em equilíbrio. Não pode pegar muito sol, mas precisa de sol. Então é bem complicado, né? Você tem que estar sempre ocupando tempo e atenção, né? Você tem que estar cuidando. É como dirigir, né? Conduzir o veículo. É uma mão na marcha, um pé no freio, outro pé na embreagem, ou um pé na embreagem no acelerador, e os olhos, você só tem dois, não tem uns atrás e não tem 6 braços. E você tem que estar cuidando, o ponto morto, tem que estar cuidando do retrovisor, né? Aquela perspectiva da paralaxe, se vai bater no outro carro, se vai estacionar direito, né? Se não vai tirar lasca das coisas por aí. E com o nosso corpo também nós estamos sempre esbarrando. Por que criamos calçados? Porque seria bem difícil caminhar no mundo. Se prestar atenção na forma do seu calçado, você vai ver o quanto a gente ainda não está ajustado nem para caminhar como bípede, ereto. O calçado mostra as marcas de tudo que você esbarra durante o dia. A forma que as roupas ficam, né? E as roupas ficam com odor e também com as peles mortas, né? Tudo que despojos, a mortalidade que a gente joga por aí. E nem percebemos que estamos morrendo o tempo todo. E essas roupas, elas ficam com a nossa digital, vamos dizer assim, energética, física mesmo. Que o próprio, por exemplo, quando a gente fala de ciclos circadianos, né, sinapses, isso, gente, tem carga elétrica. O corpo também tem energia, ele também pode ser medido. Só que é tão incipiente, tão débil, que nós não conseguimos, né, com esse corpo coeso, movimentar as coisas sem esforços. Aqui só se movimenta mediante esforço físico. Físico no físico é tato. É uma experiência. Já nos outros planos, por exemplo, eu movimento no plano astral com os olhos. Porque é um campo de visão, onde a visão ela está crua e nua. Que é nos dada aqui alguma coisa. No plano etérico, os elementais, por exemplo, por que eles que produzem a planta, o tempero, é tudo criação deles, sabia? Eles têm a gustação afinadíssima. Então eles vão testando e vão, né, como construtores que são, né, os gadus, vêm esses negócios para nós e também nos favorece. A gente vai conhecendo os sabores dos elementos. Né? Como a gente conhece o sabor da água. A água, na verdade, não pode ter sabor. Mas a água, ela é receptiva. Ela pode receber tanto gosto salgado, amargo, azedo ou doce. Já a terra não tem gosto. Né? Gosto de terra. Não existe um gosto de terra. Terra é terra. Fogo também não tem gosto. O ar também não. Mas a água... Então, por isso que a gustação está ligada ao etérico e ligada à água. Né? Da onde vêm os seres. Tanto que a gente respira água. E na água ali que estão os sabores, né? Quando a gente bebe dentro, né, o líquido amniótico dentro da placenta, útero da mamãe. Então olha só que interessante quanto conhecimento dentro disso. Isso aí vai sequenciando. Isso aí não tem fim. Se nós formos conversar aqui sobre tudo, né, como funciona a mecânica, nós vamos parar o mundo. Porque não vai caber informação. Ok, pessoas? Desgustem aí. E tomara que esse sabor, como diz o português antigo, se transforme em você em sabedoria. Paz reverencial a todos.